Interpretação esotérica do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho redivivo. Começa o Evangelho segundo Mateus com a descrição da genealogia de Jesus Cristo. Essa genealogia não se refere aos antepassados físicos de Jesus, mas simboliza os sucessivos passos por que passou o espírito humano em sua longa peregrinação, desde a sua criação e emancipação de Deus Pai, no plano dos espíritos virginais, até a sua volta e reintegração em Deus, com a sua ressurreição espiritual. Começa essa genealogia com Abraão, que significa pai de uma multidão, símbolo de Deus Pai de todos os espíritos humanos. Como espíritos virginais, saímos de Deus, nosso Criador, em estado de absoluta pureza, mas inconscientes e irresponsáveis. Éramos apenas indivíduos, distintos em si mesmos, ligados ainda à nossa origem divina, mas inexperientes e incapazes de agir por nós mesmos, por iniciativa própria. Não tínhamos livre-arbítrio e obedecíamos às leis divinas, às quais estávamos absolutamente subordinados. Éramos uma parte inconsciente das forças divinas da criação. Nessa época, não podíamos nem mesmo raciocinar por conta própria, porque ainda não havíamos recebido o instrumento mental. Os impulsos divinos criadores expressavam-se através de nós sem obstáculos. Éramos apenas instrumentos individualizados de Deus, mas completamente inconscientes de nós mesmos. Porém, estava reservado aos espíritos virginais um plano de desenvolvimento de consciência. Estava determinado que esses espíritos virginais haviam de desenvolver em si mesmos uma consciência própria, livre e independente. A humanidade e cada espírito virginal devia tornar-se um instrumento consciente e inteligente de Deus. E assim, por etapas sucessivas, foram os espíritos virginais envolvidos por novos veículos de densidade crescente, que foram gradualmente isolando-os do ambiente divino, que os envolvia no início e os dominava. Receberam um envoltório mental que acentuou mais a sua individualidade e os isolou da influência absoluta das forças divinas. Nesse ponto surgiu realmente a humanidade. Não éramos mais simples espíritos virginais, começamos a ser homens. E aí começa a genealogia apresentada por São Mateus. Surgimos de Abraão, pai de todos os viventes. Divide São Mateus a genealogia de Jesus em 3 períodos de 14 gerações, mostrando assim que estava bem ciente de que o plano evolutivo compreendeu realmente 3 períodos anteriores, chamados pelos Rosacruzes de Saturno solar e lunar. No primeiro período de Saturno, a humanidade foi envolvida pelo corpo mental. No período solar envolveu-se com o corpo de desejos e no período lunar recebeu o corpo vital. Porém, todo esse processo de envolvimento e isolamento do espírito virginal devia culminar com o despertar da consciência individual livre e independente que observamos no homem atual. Com a cristalização de uma parte do corpo vital, formou-se o veículo denso, o corpo físico, em que a consciência alcança gradativamente a sua mais completa expressão. O espírito virginal tornou-se um homem e, pelo emprego consciente de seus veículos de sensibilidade emocional e mental, adquire lentamente toda sorte de experiências e desenvolve a sua inteligência. Antes do aparecimento do Cristo, a consciência espiritual do homem passava por um exílio em Babilônia, diz o Evangelho de São Mateus, e o penoso período de consciência relativa, incompleta, material e ilusória deste 4º período terrestre, em que o homem se identifica com o mundo material e adquire suas mais amargas e preciosas experiências.
Babilônia significa confusão ou mistura e indica bem o atual período em que se encontra a humanidade, com sua consciência incompleta, relativa e imperfeita, que a isola da vida espiritual e a mantém nesse exílio material, num permanente estado de confusão, de incerteza, de insegurança. Mas a consciência humana deve crescer, complementar-se, expandir-se e transformar-se na consciência espiritual, com o nascimento em seu interior do Cristo interno, do corpo espiritual da ressurreição. Maria. Maria simboliza a matéria virgem, o elemento feminino, formador, positivo, a força criadora da imaginação. José. José simboliza o elemento positivo, masculino, orientador, controlador e concentrado da vontade. Assim como toda a criação física depende de dois elementos conjugados, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, assim também toda a criação espiritual depende da conjugação dos dois elementos básicos do espírito humano, a vontade e a imaginação. No homem atual terrestre, o elemento superior da vontade não encontra ainda suficiente base de expressão e é substituído pelo desejo, que atuando sobre a fantasia, expressão inferior da imaginação, dirige toda a força das criações humanas para o plano inferior das formas e da ilusão. Impulsionada pelo desejo, a fantasia gera o pensamento, elemento mental concreto de realizações materiais. No homem mais avançado, a vontade começa a manifestar-se e domina o desejo, desperta e orienta a imaginação para finalidades mais altas, para ideais mais amplos, sociais, religiosos e artísticos, mais presos ainda a interesses terrestres e egoístas. Só quando a fantasia é substituída pela imaginação virgem e pura, sob a guarda de uma vontade virtuosa e casta, pode a santidade do espírito humano fecundá-la para a geração do Salvador, do Libertador, do Cristo interno, da consciência espiritual do homem. O anjo que apareceu a José é bem o símbolo da faculdade superior da intuição, que esclarece e orienta a vontade na compreensão dos problemas relacionados com a geração e nascimento da consciência espiritual. A chave de interpretação deste primeiro capítulo vem claramente exposta na profecia antiga: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou, mais acertadamente, Deus dentro de nós. A interpretação mística não exclui a realidade dos acontecimentos históricos que lhe serviram de símbolo. Jesus de Nazaré, filho de Maria, espiritualmente virgem e filho de José, nasceu fisicamente em Belém, na Palestina, de acordo com as leis naturais da geração. Belém significa em hebraico casa do pão, o que vem confirmar que o nascimento do Salvador só pode realizar-se na única casa construída de pão, o corpo humano. O pão, o trigo, era o alimento básico do homem, como ainda hoje. Herodes. Herodes, traduzido literalmente glória da pele, é bem um símbolo do personalismo vaidoso, orgulhoso, pretensioso e interesseiro que domina o homem. É o eu mundano, superficial e exterior, limitado aos 5 sentidos físicos. Ao nascer o Salvador, no interior da alma humana, os primeiros a reconhecer a transcendência desse acontecimento são os magos do Oriente, sábios e reis, que se apressa a acompanhar a mística estrela que conduz à Gruta de Belém, o coração do homem. Por magos do Oriente quer significar o Evangelho os mestres da sabedoria, os guias e irmãos maiores da humanidade, os auxiliares permanentes da evolução, cuja capacidade de clarividência lhes permite observar o aparecimento da estrela flamígera, que indica o nascimento de mais um Salvador entre os homens.
A observação clarividente mostra que a preparação mística e o nascimento da consciência superior dentro do homem ocasiona como primeiro sintoma uma nova disposição das correntes vitais do corpo psíquico, que tornam-se regulares e tomam a forma de uma estrela fulgurante de 5 pontas, o pentagrama místico tradicional do ocultismo. A ponta superior corresponde à cabeça, as pontas laterais aos braços e as inferiores às pernas. Assim passa o homem espiritualizado a viver dentro de sua estrela mística, que atrai imediatamente a atenção dos irmãos maiores, sempre solícitos e prontos para atender e auxiliar a todo homem que tenha formado pelo esforço e boa vontade em viver uma vida realmente espiritualizada. Esses sábios e reis magos vêm do Oriente espiritual, não do Oriente geográfico, isto é, do lado de onde provém toda a luz do Cristo cósmico solar, a luz do mundo. O nascimento do Salvador dentro do homem e as primeiras manifestações superiores e espirituais que o anunciam trazem ao reino de Herodes, o egoísmo humano, uma profunda perturbação. Presente, o personalismo egoísta e todas as forças inferiores que dominam a alma humana sente que seu reinado está em perigo. A astúcia, qualidade característica do personalismo, pretende descobrir onde nasceu aquele que é considerado Salvador, com o pretexto também de adorá-lo, mas com a intenção única de destruí-lo, antes que ele possa desenvolver-se e tornar-se uma ameaça ao seu reinado. Incapaz de descobrir por si mesmo o lugar interno onde nasce o Salvador espiritual, o egoísmo procura orientar-se pelas manifestações espirituais que acompanham o fenômeno, mas não consegue nenhuma informação segura, pois aqueles que sabem afastam-se por outro caminho. Cheios de júbilo e alegria, os irmãos maiores aproximam-se do novo Salvador recém-nascido e oferecem-lhe o tributo de sua veneração. O anjo do Senhor, a intuição, chama novamente a vontade e a aconselha a fugir com a imaginação e o Salvador pequenino para o Egito, a terra do mistério e do silêncio, para evitar que o egoísmo e a perversidade, representados por Herodes, possam apanhar e destruir o menino. Quando se desperta o ideal superior, a consciência espiritual na alma do aspirante, só há um meio de conservá-lo vivo e de evitar que ele seja tomado e destruído pelas forças inferiores e egoístas que dominam a alma humana. E esse meio é refugiar-se no mais absoluto silêncio. É preciso que se aprenda a calar, evitando-se a todo transe, expor o ideal salvador, ainda fraco e pequenino, à assanha destruidora inexorável da consciência inferior e prepotente, senhora das almas humanas. Toda vez que expomos uma ideia, que a exteriorizamos através das palavras, entregamo-la à crítica, às controvérsias e à discussão dos nossos semelhantes que nos ouvem, e que, dominados pelo mesmo egoísmo cego, materialista e prepotente, procurarão aniquilá-la, quando ela não corresponde aos seus interesses pessoais e mundanos. As ideias superiores expostas chocam-se com os interesses mesquinhos dos nossos semelhantes e despertam neles imediatamente uma reação contrária que procurará todos os meios de aniquilá-la e destruí-la. A mentalidade inferior que domina o mundo e que faz dos homens comuns seus instrumentos cegos não perdoa nunca qualquer ideia que, mesmo de leve, represente um perigo às suas pretensões exclusivistas, interesseiras e prepotentes. É por isso que tantas ideias melhores, tantos ideais superiores são aniquilados e destruídos neste mundo, logo que são expostos prematuramente. Se isso acontece com as mais simples ideias melhores, um pouco mais nobres e altruístas, tanto mais perigosa e inexorável é a reação despertada contra o ideal mais alto da consciência espiritual, que a mentalidade materialista do mundo não pode de forma alguma entender e admitir. O maior e o verdadeiro perigo, entretanto, está dentro do próprio aspirante, isto é, em sua própria consciência inferior,
ligada e submetida às mesmas forças egoístas e dominadoras que governam a mentalidade mundana. Todo homem comum, seja qual for a sua posição mundana, intelectualidade, educação ou cultura, enquanto não se desperta para a consciência espiritual e não a desenvolve, está fatalmente sujeito à influência materialista inferior, o príncipe deste mundo. É fácil verificar-se que tudo que o homem faz ou deixa de fazer está sempre sob a influência e determinação da massa de sugestões e ideias alheias que absorveu desde o berço. Vivemos presos, muito mais do que somos capazes de perceber, a um círculo fatal de determinações que o preconceito mundano, as opiniões e ideias alheias, o respeito humano e as considerações nos impõem de forma inexorável. Somos escravos que se julgam livres, que não têm nem mesmo consciência da sua escravidão. É por isso que o homem precisa de um Salvador e que as almas avançadas chegam a reconhecer a sua necessidade. Só há realmente uma salvação para o homem: o despertar da consciência humana, o nascimento do seu Cristo interno. E quando ele nasce, e quando a consciência espiritual se desperta, é preciso que seja protegida com extremo cuidado. Enquanto é pequena, não deve ser exposta, não deve exteriorizar-se, para que não seja apanhada pelas forças dissolventes e aniquiladoras do príncipe deste mundo, o egoísmo brutal que domina a mentalidade mundana. A intuição aconselha a vontade que proteja o ideal superior, fugindo com ele e com a imaginação para o silêncio, que permitirá o seu desenvolvimento em segurança. Vendo-se iludido e incapaz de destruir o ideal superior, a consciência espiritual que se refugia no silêncio, o egoísmo se exalta brutalmente e, num último esforço para atingir o seu fim e destruir o Salvador, toma uma medida extrema e manda matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos, julgando que assim apanhará aquele que o perturba e que teme. Esses meninos mortos pela sanha do egoísmo representam todos os ideais mundanos, ainda pequeninos e fracos, que não escapam ao ataque das forças inferiores da alma humana, porque não podem refugiar-se nem proteger-se. No temor permanente de perder o seu reinado e sua autoridade, o egoísmo humano, a consciência inferior, prepotente e brutal, prefere destruir as suas próprias criações melhores, os seus próprios ideais mundanos, ainda pequenos. Essa dolorosa tragédia se realiza realmente dentro do mundo interior de todo homem, por ocasião do nascimento da consciência espiritual. A reação das forças egoístas e inferiores destrói todos os fracos e pequenos ideais da alma humana, que se torna por isso desolada e triste. As ilusões, as fantasias, as pretensões vaidosas, os desejos mundanos de toda espécie, filhos da consciência terrestre, que não encontram apoio nas forças superiores do espírito humano, devem ser aniquilados. Esta fase é dolorosa e triste. Sem as ilusões, suas vaidades, suas fantasias, sente-se a alma humana num desolador estado de absoluto abandono, de impotência e inutilidade. Parece-lhe que a vida já não tem nenhum significado, que tudo está perdido, que é inútil lutar, porque já não sabe por quê. Perdendo suas ilusões e pretensões, o homem já não sabe onde apoiar-se e entregar-se-ia ao desânimo e ao desespero, se não fosse a esperança de um Salvador, ainda pequenino e fraco, mas que deve crescer no silêncio e desenvolver-se dentro dele. Esse período de aniquilamento e de esperança é para todo homem uma dura provação, e em muitos destes casos observam-se as mais estranhas manifestações de abandono próprio, de tristeza, de isolamento e desconfiança nas coisas deste mundo. Passando, porém, algum tempo, novamente o anjo do Senhor, a intuição, informa a vontade que pode voltar, porque já não há perigo por parte de Herodes, a consciência inferior, que acaba de morrer,
Em companhia de Maria, a imaginação pura e de Jesus, a consciência espiritual já crescida, volta da terra silenciosa, mas temendo ainda qualquer perigo por parte do filho do egoísmo que reina em seu lugar, resolvem afastar-se para os lados da Galileia e se instala em Nazaré. Arquelaus. Arquelaus, filho de Herodes, significa príncipe do povo e também destruição do povo. Tendo origem no egoísmo que Herodes representa, o príncipe do povo também é egoísta e simboliza no interior da alma humana as forças inferiores, agora dispersas, orientada apenas pelos desejos do povo, dos elementos psíquicos distintos e separados dos eus inferiores que dirigem o homem neste segundo estado, mas este reinado termina pela destruição. Antes que apareça a consciência espiritual, una e indivisível, é preciso que sejam destruídos muitos eus que dominam a alma humana, que a dividem, que a perturbam e desorganizam. João. João significa dádiva ou favor de Deus e simboliza no esoterismo evangélico o amor, a mais alta e preciosa expressão da alma através do homem terreno. Aparece João pregando no deserto o batismo do arrependimento, mostrando bem que todo o esforço do amor neste mundo para fazer com que os homens se arrependam e se regenerem perde-se num deserto de indiferença e de abandono. Batismo significa purificação, e todo o esforço do amor tende a despertar no homem os sentimentos melhores que podem purificar a alma humana e prepará-la para o despertar da consciência superior. Toda a base da purificação se assenta no reconhecimento ou confissão dos pecados, e só pelo amor é possível chegar-se a esse estado de reconhecimento dos próprios erros. A apresentação de João é simples e natural. Veste-se com uma simples túnica de camelo e alimenta-se só com elementos que a natureza lhe oferece puros. Assim, o amor não se cobre de nenhuma das vaidades mundanas, não se enfeita nem se disfarça, e se sustenta apenas com elementos não contaminados pelas impurezas humanas. Só o amor despertado na alma humana por uma graça divina pode vislumbrar a verdade e levar o homem a reconhecer o seu estado de decadência e de impureza. Só o amor pode levá-lo ao reconhecimento dos seus erros e purificação. Só o amor pode regenerá-lo e preparar-lhe o caminho da emancipação pelo despertar da consciência espiritual do Salvador da alma humana. Mas com o povo que vinha para o batismo, vieram muitos fariseus e saduceus, e estes, João dirigiu-se de maneira dura e intransigente, dizendo: Raça de víboras, quem vos recomendou que fugisses da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. Os fariseus e saduceus formavam duas seitas do judaísmo. A primeira caracterizava-se pelo rigor do formalismo e pelo apego às aparências e exterioridades. Para eles, a religião não passava de uma série de hábitos tradicionais, de ostentações e manifestações formalistas. Os saduceus, embora ostentando o mesmo formalismo, eram absolutamente racionalistas em religião, isto é, negavam francamente a existência de uma vida espiritual ou que o homem pudesse alcançar uma ressurreição. Eram, portanto, essencialmente materialistas. Em assuntos religiosos, os fariseus tudo era hipocrisia. Nos saduceus, tudo era materialismo e viviam em largos estudos, em longas controvérsias, em intermináveis polêmicas. A humanidade continua a mesma, infelizmente. Ainda hoje, as religiões populares continuam dominadas pelos fariseus e saduceus, pela hipocrisia e pelo interesse material exclusivamente. E o povo desorientado só encontra no amor um batismo de arrependimento,
uma luz para guiar-lhe os passos no deserto deste mundo. Mesmo entre os hipócritas e materialistas, a chama divina do amor procura brilhar, mas nestes o seu efeito é violento e acusatório, e quase sempre os afasta do reconhecimento dos seus erros e da purificação. A hipocrisia e o materialismo interesseiro não suportam e não podem compreender a sinceridade e a franqueza do amor, embora o procurem para tirarem dele algum partido egoísta, mas são recriminados e exprobados publicamente pela voz que clama no deserto. João, o amor humano, reconhece sua inferioridade e anuncia aquele que há de vir depois dele, que purificará não simplesmente com a água do arrependimento, mas com o fogo do Espírito santificado. Mesmo ainda imperfeito e falho em suas expressões, só o amor poderá preparar o caminho do arrependimento e da purificação por onde possa chegar a alma humana, o Cristo Salvador, a consciência espiritual. Ao declarar o Evangelho que ele batizará com fogo, que recolherá apenas o trigo e queimará a palha em fogo inextinguível, esclarece a forma radical e completa de purificação que se processa na alma humana com o nascimento do Salvador. Todos os elementos inferiores e inúteis são dissolvidos de uma vez e para sempre pelo fogo do amor divino, e só os elementos superiores, os frutos das experiências melhores, úteis e legítimas, são recolhidos e aproveitados. Jesus, o Cristo interno, manifesta o amor divino, enquanto que João simboliza o amor terreno, ainda inferior, sempre mesclado com o egoísmo. A primeira manifestação do amor divino no homem é feita no deserto, dirigindo-se a João, o amor terreno, único que o pode reconhecer e apreciar. Espontaneamente submete-se o amor divino aos ritos da purificação tradicional para indicar que, embora superior, está sempre pronto a respeitar os princípios e normas da tradição, confirmadas e estabelecidas pelas condições da mentalidade mundana. No batismo ou purificação, o espírito de vida revela-se à consciência humana. Desperta-se na alma o segundo aspecto do espírito humano, que se confirma como o salvador interno do homem. Este é o meu filho dileto, em quem me agrado. Daí para diante, torna-se o homem efetivamente consciente da existência do seu próprio espírito interior e começa sua vida espiritual pública e livre. Do nascimento do Salvador até o batismo, o homem é dirigido pela vontade e guiado pela intuição, sabendo apenas que se processou nele um misterioso transcendente que ainda não tem pleno conhecimento. No batismo alcança a plena revelação do mistério e torna-se plenamente consciente do seu ego espiritual, que daí para diante dirigirá sua vida e ao qual se submete completamente num profundo e indescritível sentimento de confiança e de paz. A vontade humana cede lugar à consciência superior, mais alta que a intuição, e a imaginação passa a ser sabiamente orientada para as finalidades da evolução espiritual exclusivamente. De posse de sua consciência superior, deve o homem passar por 3 terríveis provas ou tentações que lhe são apresentadas pelo diabo: a sua natureza egoísta, presa às ilusões mundanas, sujeita às determinações do destino, às consequências das vidas passadas. No deserto de sua própria alma, na profunda meditação e no silêncio, depois de um prolongado jejum, abstendo-se de todo o alimento terreno, surge o tentador e aconselha-o a empregar seus conhecimentos superiores e os seus poderes espirituais para transformar as pedras em pães e aplacar a própria fome. A primeira tentação se refere ao aproveitamento dos conhecimentos espirituais na conquista de bens materiais, de satisfações de comodidades, de fortuna, de interesses pessoais.
Mas o Senhor interno intervém e responde ao tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim deixa o homem de considerar as suas necessidades físicas como motivos de preocupações, de temores e de ambições. Sustentado pela palavra divina, sabe que jamais lhe faltará o necessário a cada dia e elimina de si mesmo toda preocupação dessa espécie. A segunda tentação refere-se à tendência a empregar seus poderes espirituais para exibição vaidosa, para conquistar fama, para ser admirado pelos homens. A vaidade humana, representando as forças poderosas do corpo de desejos, apresentam a segunda tentação e fazem ver ao homem a imensa satisfação que teria em tornar-se famoso, coberto de glórias e de aplausos da multidão. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Libertar-se dos impulsos expansivos do corpo de desejos é o segundo passo absolutamente necessário para que a consciência espiritual possa agir no homem com plena liberdade e avançar para a última prova. Os impulsos do corpo de desejos devem sublimar-se e submeter-se à direção superior da consciência espiritual. Sem dúvida, todo o impulso do corpo de desejos é uma tentação dirigida ao seu Deus, ao espírito interno do homem, na tentativa de forçá-lo a sujeitar-se. Quanto mais o homem cede aos impulsos do seu corpo de desejos, mais se compromete espiritualmente e mais se enreda nas tramas do destino, que o escravizam para as condições inferiores da vida. Enquanto não desperta sua consciência espiritual, não lhe será possível libertar-se dos impulsos do corpo de desejos que o tenta com todo o seu cortejo de atrações materiais, de ilusões e de fantasias. Chega finalmente a terceira tentação, a mais perigosa e mais sutil. Da região mental concreta surge o impulso terrível, tentando empregar os seus poderes superiores na conquista do poder terrestre, da autoridade mundana, da fama. Diante dos problemas coletivos, dos grandes problemas sociais, dos interesses nacionais e internacionais, surge sempre a tentação de se governar as massas, de servir de guia, de salvar a situação, de reorganizar o mundo, de fazer dele um paraíso. Não há nada mais perigoso do que essa terrível tentação de ser considerado um grande homem, de dirigir os outros, de tornar-se famoso, de conquistar admiração e tornar-se importante, de ser adorado e considerado um salvador. O orgulho humano e a pretensão de ser admirado e obedecido pelas massas é a mais alta expressão da natureza egoísta do corpo mental do homem, esperando sempre tirar partido das capacidades espirituais despertadas, empregando-as na satisfação de suas tendências naturais de dominação. A consciência espiritual não poderia nunca subordinar-se aos impulsos da natureza egoísta do homem, e a última tentação é vencida pelo reconhecimento de que o espírito interior deve ser o Senhor. Só Ele deve ser atendido e obedecido. Só Ele há de ser adorado. Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás significa adversário e expressa na Bíblia uma alta potência espiritual que, levada pelo orgulho, pretendeu ser maior do que Deus e decaiu das regiões celestes para manifestar-se como oposição às forças divinas. No Éden, levou Adão e Eva ao pecado, isto é, fez com que toda a humanidade, já dividida em sexos, se afastasse da consciência divina primitiva para entregar-se aos impulsos da sua natureza de desejos. Com o despertar da consciência exterior, focalizada no corpo físico, que se cristalizou, e o emprego ignorante das forças criadoras impulsionadas pelos desejos, que se tornaram dominantes, caiu o homem no estado atual de experiências e provas, de dores e sofrimentos, de decadência e de morte, do qual só poderá libertar-se com o auxílio do seu Cristo interno,
para o qual há de dirigir-se, orientado pela consciência espiritual despertada e estabilizada. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Quando a derradeira prova é vencida, cessam definitivamente os impulsos da natureza inferior, e então podem manifestar-se todos os benefícios das forças espirituais que jaziam latentes e impossibilitadas de agir dentro do homem. Daí para diante começa a ser servido, sustentado, protegido e auxiliado por todas as potências superiores da sua natureza divina. Ao saber que João fora preso, partiu Jesus para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum significa coberta de penitência ou de consolação. O destino de João, o amor terreno, é ser preso e dominado pelas potências egoístas que dominam o mundo. Os interesses materiais e mesquinhos acabam sempre por dominar o amor e o egoísmo superior. Sabendo disso, cobre o homem com seu manto de consolação e de penitência. O homem superior já não pode expressar esse amor interesseiro e limitado, baseado só em desejos. Já não faz distinções em seus sentimentos, já não procura exclusivamente o que lhe interessa. Entra em ação em seu interior um sentimento universal de simpatia por todos e por tudo, o altruísmo, que substitui o amor exclusivista, afastado e aprisionado pela força brutal do egoísmo. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a estes nasceu a luz. Desde esse tempo, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Com a vitória da consciência superior sobre as tendências mentais egoístas e impulsos do corpo de desejos, com a manifestação do sentimento superior de simpatia e altruísmo, começa a ação regeneradora do ego superior sobre os elementos formados por meio delas, criados pelo homem em seu mundo interior. Esses elementos, antes governados pelo eu inferior, devem também arrepender-se, regenerar-se e atender à voz do ego superior, para que a ordem interna se restabeleça e reine unicamente a vontade do Salvador interno. Estabelece-se então, gradativamente, o reino dos céus dentro do homem, o reino da paz, da ordem, da razão e da justiça. No simbolismo tradicional do esoterismo, o mar, com sua imensidão, suas ondas revoltas, suas calmas e tempestades, significa o mundo de desejos, fora e dentro do homem. O corpo de desejos é constituído de forças vivas em constante movimento, formando correntes rápidas que circulam em todas as direções, num variado e esplendoroso cambiante de cores que se entremesclam dentro dos limites da aura, que como um grande ovoide se estende para fora da periferia do corpo denso. O trabalho efetivo do Cristo interno é feito sobre o corpo de desejos, agora já preparado para uma reorganização de forças que devem ser orientadas diretamente para o plano de libertação da consciência superior despertada. A voz do Cristo interno despertam-se no corpo de desejos as primeiras qualidades superiores, representadas pelos primeiros apóstolos convocados. Simão significa ouvir com aceitação, simboliza o respeito e a obediência. Pedro significa pedra ou rocha, e é o símbolo da firmeza, da determinação, da perseverança. André ou Andrés significa homem forte, simboliza a fortaleza, a valentia e a coragem. Tiago Tiago, lago, significa são, saudável, equilibrado. É o símbolo do equilíbrio e da estabilidade. João já vimos que significa dádiva ou favor de Deus. Porém, aqui não se trata de João Batista, mas de João Evangelista, simbolizando o amor mais alto, o altruísmo, o Espírito santificado.
Armado dessas qualidades básicas, inicia o homem espiritualizado e consciente dos seus deveres superiores à sua missão salvadora no mundo. Torna-se um pescador de homens, um guia e orientador espiritual, absolutamente desinteressado, pronto a sacrificar tudo para auxiliar a raça humana a alcançar a mesma condição superior que ele atingiu. Uma vez alcançada a consciência espiritual, e enquanto vive no mundo, deve o homem aplicar suas conquistas espirituais em benefício da humanidade. Todas as suas conquistas superiores devem ser postas ao serviço da regeneração e salvação do gênero humano, porque ele tornou-se um instrumento consciente de Cristo no mundo, um instrumento do Salvador dos homens. Já não lhe é possível dirigir-se por qualquer interesse pessoal, por qualquer ideia exclusivista. Já não fará coisa alguma em seu exclusivo interesse pessoal, nem se preocupará com aparências e vaidades. Absolutamente obediente aos impulsos do seu eu superior, torna-se um instrumento ativo e entusiasta dos mais altos ideais de altruísmo e de fraternidade humana, e não perderá nenhuma oportunidade de auxiliar os seus semelhantes, em qualquer circunstância e em qualquer momento, porém sempre e unicamente tendo em vista o interesse espiritual de cada indivíduo, que reconhece e compreende imediatamente. Coisa alguma exterior poderá obrigá-lo a fazer ou deixar de fazer aquilo que sua consciência espiritual o aconselha, mesmo arrostando algumas vezes a reprovação e a crítica da mentalidade mundana, que só vê os interesses pessoais e as aparências exteriores. O trabalho do homem superior e espiritualizado, em que a consciência crística se manifesta, aplica-se em duas direções principais: ensinar o Evangelho e curar os enfermos. E esse foi exatamente o conselho que Jesus Cristo deu aos seus discípulos e seguidores. Naturalmente, o primeiro trabalho, ensinar o Evangelho do reino interior, é o mais importante, porque sem esse ensino e sem essa orientação, nenhuma cura poderia ser definitiva e permanente, ao passo que a compreensão do Evangelho e a obediência aos seus preceitos levará qualquer indivíduo à cura de todos seus males e à libertação espiritual. Todo verdadeiro cristão, isto é, todo indivíduo que se orienta sinceramente pelos preceitos superiores do Evangelho, torna-se espiritualmente poderoso, capaz de curar qualquer enfermidade do corpo e da alma. O seu sentimento superior de amor pelos que sofrem, o seu intenso e desinteressado desejo de auxiliar, permitem-lhe, com um simples ato de vontade, transmitir a um enfermo uma intensa e poderosa corrente de forças, capaz de afastar dele quaisquer elementos inferiores que lhe estejam perturbando as funções e causando a enfermidade. A observação espiritual e interna demonstra que toda enfermidade se manifesta no corpo vital primeiramente, e que os sintomas e manifestações físicas são somente um reflexo ou exteriorização das condições em que já se encontra o corpo vital. Salvo os ferimentos ou contusões causados por acidentes exteriores, que não são causados por anormalidades e desordens psíquicas, nenhuma cura se processa sem a necessária reação e purificação do corpo vital ou psíquico. Toda cura começa e se processa nesse corpo psíquico, que sustenta e garante a saúde de todo o corpo físico. Qualquer método de cura espiritual e se dirige ao corpo vital, e quando emprega qualquer material físico, toma-o como auxiliar e fixador das forças vitais, que devem agir internamente. Alguns materiais físicos são poderosos condensadores de força vital e, quando bem empregados, tornam-se preciosos auxiliares na cura das enfermidades. O Evangelho aconselha o uso do óleo de oliva, consagrado e imantado pela força psíquica do curador. E nos primeiros séculos do cristianismo não se empregava outro sistema. A água e o vinho eram também empregados, por serem também facilmente carregados de força vital,
que se transmitia aos enfermos. Muitas ervas medicinais possuem realmente propriedades excepcionais e são poderosos auxiliares nos tratamentos pelas essências especiais que contêm e que agem diretamente sobre o corpo vital dos enfermos. 3 são as alterações que podem sofrer o corpo vital e que se manifestam como enfermidades ou desordens no organismo físico. A primeira é o que poderíamos chamar de enfraquecimento do corpo vital ou queda do tônus vibratório. Neste caso, já não se pode reagir contra a invasão de elementos estranhos perigosos, nem se podem expulsar os maus elementos que invadiram a aura psíquica. Todas as invasões microbianas podem ser incluídas neste caso. O debilitamento do corpo vital afeta especialmente certos pontos distintos do organismo físico, os pontos fracos de cada indivíduo, de acordo com a sua constituição e o seu destino. A segunda forma de alteração do corpo vital é o que poderíamos chamar de excesso de energia, e nesse caso o tônus vibratório ultrapassa o grau normal e perturba, por excesso, todas as funções orgânicas. A terceira forma de alteração psíquica é causada pela atuação de maus elementos mentais ou emocionais, criados pelo próprio indivíduo ou apanhados do exterior, que penetram a aura e se localizam especialmente nos centros nervosos mais importantes, perturbando-os e alterando-lhes as funções. Esses elementos artificiais, criados pelos desregramentos humanos, são chamados larvas e causam toda a extensão, série de males que conhecemos como vícios, manias, duplas personalidades, loucuras, possessões, além de toda espécie de desordens nervosas que se manifestam como perturbações, incapacidades, paralisias, ataques, etc. A sugestão e a autossugestão revelam aqui o seu tremendo poder e toda a sua possibilidade de cura das enfermidades dessa espécie. A palavra humana é criadora, tanto para o bem como para o mal, e todas as expressões emocionais fortes criam elementos psíquicos mais ou menos poderosos que penetram a aura do seu criador ou podem, em determinadas condições, ser exteriorizados e penetrar a aura de outro indivíduo, onde se fixam e agem de acordo com a sua natureza maléfica ou benéfica. Essa é a razão de todos os enfeitiçamentos, sejam conscientes ou inconscientes, que tantos males causam aos indivíduos, que por ignorância ou fraqueza não podem proteger-se e livrar-se desses elementos psíquicos criados e exteriorizados pelos piores sentimentos humanos. O ódio e o medo são os maiores causadores de maus elementos psíquicos que podem levar à ruína os seus criadores e, eventualmente, a outros indivíduos atacados por esses elementos exteriorizados. Toda extensão emocional excessiva é sempre perigosa e pode causar sérias desordens pelos elementos demasiados fortes que cria e que podem congestionar e desorganizar todo o sistema nervoso. Em estado de excessiva exaltação emocional, como nos momentos de ira, de ódio ou de medo, em que o indivíduo parece perder a cabeça, o ego superior é literalmente expulso do organismo pela violência das vibrações do corpo de desejo. E nesse estado perde o homem toda a sua proteção espiritual, ficando exposto ao ataque de qualquer elemento inferior que pode penetrar em sua aura e fixar-se em seu corpo psíquico antes que o ego possa voltar e retornar ao seu organismo. Esses baixos elementos psíquicos dos planos mais inferiores do mundo de desejos são uma triste realidade e devem ser tomados muito em conta, pois a eles se devem todos os casos de perturbações, desordens nervosas e obsessões. A atuação desses elementos inferiores que penetram e se fixam em indivíduos nas condições antes descritas é verdadeiramente funesta, porque constituem uma vontade estranha, um impulso constante e incontrolável dentro do indivíduo, impelindo-o a praticar as mais baixas e bárbaras ações,
até o crime ou suicídio. Os indivíduos nessas condições o Evangelho chama de endemoniados ou possessos do demônio. Muitos indivíduos considerados simplesmente loucos são na realidade possessos ou obsedados por elementos estranhos. Nestes casos, já não é o próprio indivíduo que age. O ego legítimo está afastado do seu corpo, e embora ligado ainda a ele pelo cordão prateado, não pode retomá-lo nem controlá-lo, enquanto o elemento obsessor domina e controla o organismo desordenadamente. A possessão nunca pode ser completa, mas apresenta às vezes características tão acentuadas que dificilmente pode ser reconhecida. Especialmente os olhos nunca podem ser dominados por uma entidade obsessora. No obsedado, a íris dos olhos não se altera, as pupilas não se dilatam nem se contraem, como nas pessoas normais. Os olhos tomam uma expressão dura, fixa e vidrada, impressionante. A cura de obsedados depende da expulsão da entidade obsessora, e isso em determinadas condições pode ser conseguido pela vontade educada e consciente de um indivíduo espiritualmente desenvolvido. A cura de obsessões tem sido realizada em todos os tempos, e a Igreja realiza, às vezes, com o seu rito de exorcismo, eficaz quando é praticado por um sacerdote realmente digno desse título. Diante de um indivíduo espiritualmente desenvolvido, a entidade obsessora sente-se dominada e constrangida. A irradiação poderosa da aura de um indivíduo consciente do seu poder espiritual basta para restringir e impedir as manifestações das baixas entidades que dominam o obsedado, mas a sua expulsão definitiva depende de um poderoso ato de vontade, que só em determinadas condições pode ser aplicado.